Bom dia, sétimo ano, muito bom tê-los aqui, Ana Lu, Joaquim, Jordana, Acioli Ramalho da Silva Pereira Góes, Siqueira, nosso grande Siqueira, Lara das Capoeiras está por aqui também. Muito bom tê-los. Então, hoje a gente inicia um novo capítulo, eu não ia iniciar na gravação de ontem, porque eu não ia perder essa oportunidade de começar um novo assunto sem vocês, né? De fazer uma maldade dessa, nem com vocês, nem comigo, apesar dessa cara de sono, tirando a remela dos olhos, né, dona Ana Lu? Então, hoje a gente viu no capítulo passado a presença, né, a colonização, o domínio dos ingleses e dos espanhóis na América. Primeiro espanhóis, depois os ingleses ali que ocuparam a América do Norte. O que viria a ser, só lá no 8º ano vai vir a ser. A gente vai estudar essa independência da América do Norte e tornando-se aquelas 13 colônias Estados Unidos da América. A gente destrinchou bem, eu não tenho aqui, mas na semana passada eu mostrei bem essa ocupação da América. Aí eu faço a pergunta aí, liga aí o microfone para vocês responderem. A América só foi ocupada por portugueses e espanhóis? Não. Quem mais veio querer dominar aqui a América? Holandeses, Holandeses, Italiano, ingleses, italianos, franceses, sim ou não? Sim. Sim. Acho que vale a pena pegar aqui de novo, né? Rapidão. Temos que estar no início da aula. Não tem problema não, a gente procurar aqui. É rapidinho, rapidinho. Feito caldo de cana ou tapioca? O que é mais rápido? Tapioca. Tapioca. Tapioca é só colocar a goma e depois virar. É. Pronto. Pararirararará. Colando aqui. Abrindo para mim. Eita, que passarinhos para cantar tão bonito. É aí, Ana Lu, na tua casa esses passarinhos é? É. Ah, rapaz, se o Ibama bater aí, hein? Eita. Não, mas eles estão soltos, eles só ficam aqui. Menina, porque tu deve ser uma flor, né? Eles vêm assim captar teu néctar. Olha aí, gente. Esse mapa é o mapa da dominação europeia, ou seja, de todos os reinos da Europa aqui na América, né? Então a gente vê em verde mais escuro territórios dominados pela Espanha e em verde mais claro territórios que eram da Espanha, mas que foram doados para outro reino, no caso aqui para o Brasil, na América do Sul, né? Território português, essa divisão aqui do Tratado de Tordesilhas, território dos franceses, vejam que os franceses aqui, sobretudo na América do Norte, mas também aqui tem aqui um pedacinho, ó, na América Central, que seria futuramente o Haiti, que eles dominaram. Sem contar que a gente vai ver na aula de hoje, eles rondavam aqui o litoral brasileiro, né? Holandeses, não aparece aqui na legenda, mas também os holandeses ocuparam por 24 anos o Nordeste brasileiro, os ingleses, essa parte vermelha, e ainda mais, além dessa parte azul escura, que era de domínio francês, tem essas partes em cinza, que era dos franceses também, mas que foi tomado, reivindicado pelos ingleses, Grã-Bretanha. E também tem um pedacinho aqui, ó, noroeste, dos russos. Então a gente estuda, basicamente, fica na cabeça da gente, Espanha e Portugal, mas teve vários outros reinos que quiseram aqui um pouquinho, uma fatia dessa pizza chamada América. E aí, o que a gente vai ver nesse novo capítulo é diretamente o território do nosso país, né? O território que viria a ser o Brasil, dominado aí pelos portugueses. Então você tem um belíssimo quadro pintado aí pelo Oscar P. Silva, não sei se é Pereira, se é Paulo Pinto Godoy Silva, Oscar P. Silva, que pintou aí o desembarque do Pedro Álvares Cabral. Um cascudo não faz mal. Cascudo não faz mal. Eu não sei se vocês têm, Jordano, os demais, esse aplicativo instalado no celular de vocês, RA Positivo, mas ele é muito interessante. Se tem espaço aí na galeria, ou na memória, melhor dizendo, vale a pena baixar, porque o livro está recheado desses códigos de realidade aumentada. Então, você fazendo a leitura desse realidade aumentada, ele vai trazer para você informações detalhadas sobre os elementos que compõem essa pintura.
Uma coisa que a gente percebe, né, do espanto dos nativos, também da chegada aqui da comitiva portuguesa, uma coisa que a gente percebe que o pintor, ele retratou de maneira fiel aquilo que relatou o escrivão, Pero Vaz de Caminha, na sua carta de descoberta do Brasil. Pero Vaz, ele diz isso, que eles deixaram os navios maiores à distância e mandaram uma pequena embarcação com um pequeno grupo para saber se os índios eram amistosos ou não. Além dos barcos maiores não chegavam, porque o casco, né, o fundo do navio, bateria aqui na areia, poderia afundar como o Titanic no iceberg, e isso, eles também não iam se meter a bicha de chegarem todos de uma vez, né? Então, manda aí uns voluntários, uns 5, uns 7, uns 10, para ver se os índios são amistosos. Se for, a gente desembarca o restante. Se não for, engata a marcha ré no navio, sai remando de costa e tentando fugir das flechas, né? Isso aí o Caminha retrata na sua carta, e o pintor fez questão de mostrar aqui apenas uma pequena comitiva, uma embarcação menor, tentando um primeiro contato aí com os nativos. Tem umas perguntinhas, eu vou deixar projetado a imagem na tela, também estou aqui com o livro físico. E aí tem umas perguntinhas. Quais são os grupos de personagens representados que aparecem aí nessa pintura? Quem são os personagens? Os índios e os portugueses. Isso, nativos, indígenas e portugueses. Chama a atenção também para a gente a bandeira com a cruz, né, mostrando aí a fé da qual, em nome da qual eles vinham. E esses, agora que eu estou observando, como é, Ana Lu? Podia ser para espantar os portugueses do Brasil. Não, mas aí a cruz quem está trazendo é os próprios portugueses, né? Já que é uma religião, a cruz, da qual os nativos não tinham conhecimento. E uma coisa que eu estou observando agora é que esses que estão segurando a bandeira com a cruz, eles já estão em terra firme, né? Já desembarcaram já. E já estão como que oferecendo ali um baú a alguém ali, um nativo que está por trás do baú, se você olhar direitinho. Segunda pergunta, os elementos mostrados na obra indicam que o contato foi pacífico? Foi. Foi. Inicialmente sim, né? Mas depois é que veio. Depois, Depois veio a bomba. os indígenas fizeram assim como Joaquim, começaram a coçar a cabeça de preocupados. As diferenças culturais entre nativos e portugueses foram motivos de estranhamento? Foi. Aí ele pede agora, Joaquim, que a gente, na obra, na pintura, identifique elementos que mostram certa estranheza, certo espanto. Ou, Uma diferença. Tem um com armadura aí. Identifique alguma dessas diferenças e em seguida comente. Existe a diferença da vestimenta, como o Joaquim disse, aparece ali portugueses de armadura, o que para o nativo poderia, se fosse a gente ia pensar que era um robô todo de lata, né? E o boneco de lata bateu com a testa no chão, passou mais de não sei quantas horas para fazer a operação. Isso, ficando a lua assim, mexendo tudo estranho. Gente, se ficar travando, já deu um aviso aqui na minha tela que a internet está instável. E mostra também como que os nativos espantados, né, assim, meio que observando, meio medrosos. Eles não estão numa postura assim, indo em direção aos europeus. Estão como assim, agachado, olhando. Tem um terceiro aqui, ó, à sua esquerda, por trás dessa indígena que está com a criança nas costas. Tem um até que está aí com o porrete empunhado, né? Não venha, não. Outros vão se aproximando, esses que estão mais próximos aqui dos portugueses, vão se aproximando, agachados assim, meio que assustados, porque se qualquer reação por parte do português, eles já saem correndo, se montam aí nas árvores, né, coisa que eles sabiam fazer com muita habilidade. Foi legal essa nossa conversa, é bom quando a gente destrincha, esmiuça os diversos elementos. Obrigado aí a vocês que ajudaram. Então, como já dissemos, no primeiro parágrafo da página 17, estudaremos a presença portuguesa aqui na América. As estratégias de dominação, tem que ter estratégia, uma coisa pensada. Não era só chegar assim e dizer, a gente vai tomar de conta da terra de vocês e transformar isso aqui no Brasil. Até porque isso não tinha nem em mente esse projeto, né? Ele foi sendo construído. Como eles exploraram, e essa chegada que deu início aí ao processo de expansão marítima.
Antes da gente relembrar alguns conceitos, vamos relembrar essas navegações. Vou projetar aqui na tela o mapa que a gente já usou em aulas passadas, não tem no livro, mas eu fiz questão de preparar para facilitar a compreensão de vocês, né? Então, aqui na legenda do mapa, esse mapa a gente já viu em aulas passadas, lá no, se eu não me engano, no livro 1 ainda, quando a gente estudou as navegações. A gente sabe que o reino pioneiro das navegações foi Portugal. Mas quando se trata da América, quem foi o primeiro reino a chegar à América? Espanha. A Espanha, em 1492, com Cristóvão Colombo. Então, esse mapa aqui ele retrata as navegações portuguesas. E aí na legenda aqui de baixo para cima. O primeiro português a se aventurar pelo oceano e não só pelo o mar Mediterrâneo, a enfrentar as águas agitadas do oceano. Quem foi o primeiro português? Diogo Cão. Diogo Cão. Au, au. Depois o Diogo... mas aí o Diogo Cão só chegou até aqui, o meio da África, né? Sempre contornando para não se afastar muito e os monstros marinhos não levarem as embarcações. Depois do Diogo Cão, quem? Pedro Covilha. Esse atravessou todo o mar Mediterrâneo, aqui o chamado estreito que separa o Egito da Arábia, e chegou ainda aqui pelos estreitos dessas águas aqui, entre o Egito e a Arábia, mas não voltou mais para dar notícia a Portugal. De modo que a navegação dele ficou para lá, morreu com ele. Depois do Pedro de Covilha, que foi aqui pelo mar Mediterrâneo e os estreitos do Egito, veio outro Bartolomeu Dias. Esse foi aquele que chegou até o chamado Cabo das Tormentas, o ponto mais extremo do continente africano, o qual nenhum tinha chegado e nenhum ainda tinha também a coragem de ultrapassar, porque não sabia o que era que ia ter do outro lado, né? Já queimar, o pensamento era esse, de que a Terra ainda era plana, né? Quem vai provar isso, depois de Bartolomeu Dias... Vasco da Gama. Mas aí, o Vasco da Gama, entenda bem, ele ainda acreditava na teoria da Terra plana, né? Quer dizer, talvez não, porque ele vai aqui navegar em 1498. São 6 anos depois daquele que provou que a Terra era redonda, o Cabral. Aliás, o Cabral não, o Colombo, o Cristóvão Colombo. Que não está na legenda porque aqui são as navegações portuguesas. Mas em 1492, o Colombo decidiu sair aqui só para o oeste, acreditando que daria a volta e chegaria na Índia, aqui pelo leste. Aí achou a América, né? Aí depois de Bartolomeu, Vasco da Gama se afastou um pouquinho mais do litoral, talvez com a luneta, para ver se realmente aquela história. Já que o Vasco da Gama navegou em 1498, 6 anos depois do Colombo. Então talvez ele chegou na Índia. Chegou na Índia, né? E aí talvez ele se aproximou mais aqui, que vocês veem aí na legenda, aliás, no infográfico do mapa, ele se aproximou mais do litoral brasileiro, talvez com a luneta conseguiu comprovar, ver ao longe terras. E aí, por fim, o trajeto azul do Pedro Álvares Cabral, que veio ao Brasil, passou alguns meses, mas depois seguiu rumo às Índias também, em busca das especiarias. E por último, um português, mas também com barcos espanhóis, a mando do reino espanhol, conseguiu dar a volta, né? Embora ele morreu no percurso, porque foi aí muitos anos de viagem, mas ele decidiu dar sim, concluir o projeto do Colombo, de dar a volta ao mundo, contornando, dando a volta literalmente ao oeste, chegando ao oriente pelo leste. Fernão de Magalhães, que morreu lá quando encontrou lá a Indonésia, não. Aquele outro país que agora me fugiu a mente. Sei que ele morre no percurso. Seus marinheiros, marujos, é que voltam à Europa para dar a notícia de que conseguiram contornar através das águas todo o globo, todo o planeta terrestre. Então, relembrando essas navegações portuguesas, a gente pode dar continuidade lá na página 17. Ele pede que a gente relembre esses conceitos de absolutismo, mercantilismo e expansionismo marítimo, que é o mesmo que grandes navegações. E tente fazer uma ligação, uma relação entre esses 3 termos. Eu colocaria assim: o absolutismo era o poder total dos reis, que controlava inclusive a economia. Essa economia controlada deu o nome de mercantilismo,
que se fortaleceu através do comércio marítimo. Deu para pegar? Uhum. Já conseguiram aí preencher? Para facilitar, eu vou escrever aqui na tela, caso vocês queiram filar, que eu sei que não é coisa que vocês fazem. Filar é somente coisa do 8º ano. Vocês do 7º ano são bem inteligentes. Tá aqui. O absolutismo era o poder total dos reis que controlavam, inclusive, a economia. Essa economia controlada chamava-se mercantilismo, que foi fortalecida pelo comércio marítimo. Para resumir, né? É claro, vocês sabem que o mercantilismo ele era composto de 4 coisas, né? Acúmulo de metais, ouro e prata, pacto colonial, as colônias só podiam comprar e vender de sua metrópole, balança favorável, vender mais do que comprar para lucrar e gastar menos, protecionismo alfandegário, encarecer com impostos produtos de outros reinos, tudo isso formava o mercantilismo. Dá um tempinho, enquanto vocês escrevem, eu dou uma mordida no meu pão. Ok. Deixar aqui, a gente vai subindo. Ok, fica aqui na tela ainda para quem está escrevendo ainda. Então, já sabemos que Portugal foi o primeiro, né, a se aventurar pelos mares. Ainda ali não pode esquecer, né? Não pode confundir esse pioneiro com a chegada à América. Quando se trata da chegada à América, os primeiros foram os espanhóis. Portugal foi o pioneiro a navegar pelos oceanos, mas sempre contornando a África. As portuguesas chegaram tanto à África como à Ásia e também na América. Dessas navegações também não é novidade, participavam navegadores, cartógrafos. O que é um cartógrafo? Que escreve cartas. Desenha e escreve mapas, muito bem. Desenhistas, religiosos que vinham trazer a fé a esses lugares, aventureiros. Gente, que dizia, essa vidinha aqui na Europa sem fazer nada, sem internet, está muito pacata. Eu vou me aventurar aí a bordo de um navio, né? E também os empreendedores interessados nas riquezas, são os burgueses. Acredito que já podemos apagar aqui. Lá na página 18, o que é que nós temos? O mapa do Império Colonial Português. Para a gente entender bem, ó, que nessa época, a gente já estudou isso, só estamos relembrando. Nessa época aí do século XVI, anos 1500, o Reino de Portugal não era só Portugal e a sua colônia do Brasil. Ele tinha territórios ao longo de toda a costa africana, tinha territórios de comércio lá na Ásia. A gente estudou, né, nas navegações, o domínio em Goa, em Calicut, no Japão também os portugueses mantiveram um certo domínio. Tudo isso a gente já estudou. Algumas ilhas aqui, ó, da Oceania. Então, eram os locais onde tinha presença portuguesa constante. Ao longo do ano, esses territórios marcados aí em verde, sempre tinha barco português comercializando nesses territórios. Então, o Brasil era apenas um a mais.
Por que é importante a gente entender isso? Porque assim que os portugueses descobrem o Brasil, eles não dizem, eita, achamos uma terra maravilhosa, vamos se mudar para lá. Não, eles demoram para vir ocupar o Brasil. E a gente vai entender por que dessa demora. E aí ele pede, não precisa a gente escrever, só conversar, deixar novamente aqui o mapa projetado, pegar aqui o livro físico para a gente ver as perguntas. 3 locais ocupados pelos portugueses no litoral africano. Então, a gente pode mencionar esses nomes em maiúsculo, né? Que hoje são países: Senegal, Guiné, Moçambique, Madagascar. Segunda pergunta: 3 locais ocupados nas regiões do Oriente, aqui Oceano Índico. 3 locais. Podemos citar também, tem vários nomes aí: Dio, Hormuz, Goa, Damão, Ceilão, Ilha Sumatra, Ilha de Java, Calcutá, na Índia, Macau, a gente também estudou, domínio português em Macau. Terceira pergunta, na América, qual foi o território ocupado pelos portugueses? Essa é fácil, vou deixar que vocês respondam. Brasil. O território deveria ser Brasil. Rápida e direta. Quarta pergunta, considerando o conteúdo já estudados, por que esse território, olha agora, pergunta interessante, hein, Joaquim, e os demais, Melody, Giovana, Lara. Por que esse território não foi ocupado totalmente? Esse território aqui da América do Sul, por que ele não foi ocupado Porque teve totalmente? o Tratado de Os espanhóis que já estavam dominando do outro lado. Havia um tratado, havia um acordo de que o Oeste seria pertencente à Espanha. Muito bem. Alguém lê aí o parágrafo abaixo das perguntas? Mais alto. Entre os séculos XV e XVI, o governo português esteve interessado em efetivar a ocupação de territórios na costa do litoral africano e estabelecer comércio com os reinos do Oriente. Entenda bem o que é que Jordana está lendo. Ó. Veja as datas e o território que era de interesse dos portugueses. Continua, Jordana. Os produtos orientais, principalmente especiarias e metais preciosos, motivaram os portugueses a edificar feitorias na costa africana e nas Índias. Para administrar os negócios com o Oriente, Portugal criou, em Lisboa, a Casa da Índia. Então, se eu quisesse pegar o endereço de vocês e mandar uma provinha pelos correios, se vocês, na fidelidade, iriam responder sem consulta, tivesse lá uma perguntinha assim. Lá o primeiro interesse era abandonar os territórios já dominados e focar somente no Brasil, falso ou verdadeiro? Não foi isso que a gente viu no mapa, que o Portugal tinha comércio com outras regiões além do Brasil? Sim ou não? Uhum. Sim. A partir desse parágrafo que Jordana leu, se tivesse uma perguntinha assim, o principal foco, o interesse dos portugueses era abandonar o comércio lá com o Oriente e com a África e focar somente no Brasil, que era mais perto. Falso ou verdadeiro? É falso. É É falso. falso. Estava interessado em efetivar o litoral africano e os reinos do Oriente, porque esses produtos motivaram aí a construção de feitorias. Então, o interesse era os produtos de lá. E a gente vai entender por quê. Por que o Brasil não foi o primeiro interesse e por que esses produtos de lá eram tão preciosos. E por que o Brasil também ficou em segundo plano. Vamos entender tudo isso. De imediato, nós precisamos entender o que era uma feitoria. Feitoria era um núcleo de ocupação. Então, é claro que mesmo continuando a comercializar com a África e com o Oriente, eles estabeleceram também aqui no território brasileiro feitorias. Um lugar de apoio ali, como se fosse uma espécie de acampamento, só que ao invés de barraca, era um local bem construído, com cercas de proteção, uma torre de vigia, que servia também de depósito, esperando os navios chegarem para serem abastecidos. Isso era uma feitoria, um local onde eles ficavam ali, passavam alguns dias até voltarem para Portugal. Anualmente, os navios se dirigiam às Índias, nesse controle administrativo da Casa da Índia, esse percurso até o continente africano, a gente viu que era chamado de périplo africano. Depois, quando eles conseguiram atingir o Oriente, esse percurso ficou sendo chamado de Carreira das Índias. Cidades que a gente já estudou lá na Índia, Cochin e Goa,
que eram importantes pontos de comércio dos portugueses lá na Ásia, que davam bastante lucros e até fizeram os portugueses enriquecerem, ultrapassarem os venezianos, ou seja, os navegadores de Veneza, que antes dos portugueses controlavam o comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo. Com essas riquezas adquiridas lá no Oriente, os navegadores portugueses conseguiram mais lucros até mesmo do que os navegadores de Veneza na Itália. Continuando aí na página 19, para a gente encerrar, nós vamos comentar esse texto, que já estamos aí nos 10 últimos minutos, e vocês devem ter outra aula de 9 horas. Vamos ler esse textinho aí, que vai ficar para você responder em casa. Então, aqui vai explicar um pouquinho tudo isso, gente. Porque o primeiro interesse era continuar com o Oriente e o Brasil ficou em segundo plano. Diz assim, ó, depois de observar sinais de terra firme, no dia 21 de abril, desobedecendo as instruções fornecidas por Vasco da Gama em Lisboa, a gente relembrou, né, foi o mapa das navegações portuguesas, e viu que Vasco da Gama, depois de Bartolomeu Dias, foi aquele que conseguiu chegar às Índias. Então ele já tinha dado umas instruções a Cabral, porque Cabral saiu de Portugal dizendo que ia também às Índias, né? Mas a gente sabe que na cabeça dele ele já queria vir para o Brasil, porque Colombo já tinha chegado primeiro do que ele. Cabral ignorou uma disposição favorável dos ventos para ir diretamente à Índia, os ventos estavam levando para a Índia, e decidiu investigar melhor o que lhe diziam as fofocas, os indícios de uma nova terra, de um novo continente, e bababá e bababá. Avistando terra, lançou âncora na região hoje conhecida como Porto Seguro, é lá na Bahia, onde está aquela cena da abertura do capítulo, aquilo aconteceu na Bahia. A descoberta de Cabral, descoberta entre aspas, na verdade não constituiu mais que achamento de terras que já eram conhecidas pelos portugueses. Então não teve nada de descobrimento, na verdade, né? Por conta de expedições de reconhecimento que empreendiam no Atlântico há décadas, e também pela descoberta do Colombo, né? O escrivão da Armada, a Armada ali é o conjunto de navios, hein? Perovaz de Caminha, assinalou que as terras em que se encontrava eram tão férteis que dariam tudo o que quisesse aproveitar. Veja, aqui o Perovaz de Caminha já está falando sobre o Brasil, uma terra tão fértil que o que plantasse eles iriam aproveitar. Porém, entendam bem, com a Índia ao alcance dos navios de Portugal, sendo suficiente controlar alguns pontos estratégicos para ter domínio sobre um comércio já estabelecido e sustentado por uma produção que não precisava, não dependia da força de trabalho portuguesa. Veja que ele está falando desse comércio lá na Índia. Que comércio era esse? Já estabelecido e que não precisava da força portuguesa. Eles não precisavam trabalhar para adquirir os produtos da Índia. Só chegava lá, abastecia e trazia. Então, diante disso, tentar cultivar as novas terras da América parecia, comparativamente com esse comércio da Índia, parecia muito dispendioso criar um novo comércio na América. Era melhor continuar, já que o comércio da Índia já estava pronto. Era mais fácil, lá nos anos 1500, século XVI, quando os portugueses eram senhores tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Índico, era mais fácil obter lucro através da intermediação comercial de especiarias do que produzi-las. Novamente, ele está comparando. O comércio com a Índia era somente intermediar, chega lá, abastecer os navios. Se fosse o comércio aqui na América, eles iam ter que produzir a Índia, plantar para esperar crescer, colher para vender. E, ao mesmo tempo, comercializá-las. Nessa época, o Brasil encaixava-se perfeitamente como ponto ideal de escala das embarcações da carreira da Índia. Vinham aqui, pegavam madeira, um ponto de apoio, descansava, dormia uma noite, alisava o cabelo de uma Índia, no outro dia partia para o Oriente. A passagem pelas proximidades da costa brasileira para reabastecimento dos navios era praticamente inevitável. O caminho para a Índia tem que passar por aqui. Os navios eram obrigados a parar, a portar em terras com solo rico e recursos hídricos abundantes. E a terra de Santa Cruz, primeiro nome do Brasil, passou a fornecer
o apoio logístico necessário às armadas da Índia. Então, era um ponto de logística, um ponto de apoio. A maravilhosa força de vento na direção exigida possibilitava isso. Os ventos eram favoráveis que os navios viessem direto para cá, mas demandava grande atenção e vigia dia e noite para que o navio seguisse o rumo certo. E aí você tem umas perguntinhas sobre esse texto. O que era a carreira da Índia? Muito fácil. De que maneira as terras da colônia portuguesa, ou seja, as terras do Brasil, passará a fazer parte desse percurso? É que você já tem no último parágrafo alguns indícios de onde você pode encontrar a resposta da pergunta 2, na primeira, na segunda, na quarta linha. Fiz aqui questão de, na projeção, colocar a indicação da resposta. E terceira e última pergunta, explique os motivos pelos quais as autoridades portuguesas, em suas decisões, deixavam as terras de sua colônia na América, ou as terras do Brasil, em segundo plano. Também você encontra aqui no terceiro parágrafo, coloquei aqui o número 3, o indício de onde está a terceira resposta. Espero lá. Basta tirar a foto para ficar mais legível das respostas. Não precisa pegar a página toda. Tira no modo paisagem, ou seja, na horizontal, e manda lá no Classroom as perguntinhas da página 19 do livro didático. Bom restante de terça-feira. Muito bom encontrá-los por aqui. Aqueles que a gente vê o rosto, aqueles que a gente vê a foto, aqueles que a gente vê o nome. Muito bom vê-los. Bom restante de terça, bom restante de semana. Espero lá a página 19 do livro didático pelo Classroom. Um cheiro na bola do olho.